Eu vim da Bahia estudar jornalismo no Rio de Janeiro. Era um poeta, tinha a ambição de ser jornalista, né? Naquela década de 90, os custos de moradia, né? Os custos da vida do estudante eram altos, enfim. A moradia pesava muito, né? O FRJ, ela tem o seu alojamento universitário na Ilha do Fundão, como a UF também, aqui em Niterói, na época, tinha um alojamento masculino, que não sei onde era na época, e tinha também um feminino. E tomei conhecimento de que no Rio de Janeiro existia uma Casa do Estudante Universitário, né? Que abrigava estudantes das diversas universidades, da UFRJ, da UF, da UERJ, da Unirio e de todas as particulares, ou seja, inclusive estudantes de pós-graduação. Ela tinha estudantes regulares, estudantes irregulares, que eram os chamados agregados, são pessoas que deixaram de estudar há vários anos, né? E queriam continuar morando de graça naquela casa, que estavam, diríamos assim, contra o estatuto da casa, né, porque deixaram de estudar, e tinha alguns invasores, né, inclusive traficando drogas, né, naquele espaço, né. Essa era a informação que a gente tinha antes de ir para a CEL, né. Quando eu pensei em ir para a CEL, a casa já estava num processo de degradação, enfim, a casa era mal vista. Eu procurei conversar com estudantes que moravam no alojamento do Fundão para saber a respeito da CEL, que eu ainda não conhecia, enfim, todos tinham medo, todos falavam mal, assim, dizendo que aquilo ali estava largado, e, enfim. Era uma casa de portas abertas, não tinha portaria, quem quisesse entrar, entrava. O estudante naquele período, ele estava sem muito controle, porque o estudante sai e a porta era aberta, era um casarão de porta aberta, qualquer um entrava, a qualquer hora do dia ou da noite. A segurança de cada um, quer dizer, todo mundo trancava as portas dos seus quartos, mas num casarão daquele de portas abertas, que qualquer um entrava facilmente, era uma insegurança muito grande. E a própria universidade também nos advertia de que era uma casa insegura, que estava abandonada, enfim, e que não era ideal. Eu fui lá na CEL conhecer. Num primeiro momento eu fiquei assim assustado, né? Muito inseguro. Mas eu tinha um grupo de amigos de universidades, outras particulares, enfim, que também passavam por dificuldade de moradia, que estavam todos no mesmo barco. Ou arrumavam um bom emprego que desse condição de pagar a moradia, ou teriam que voltar para os seus estados, largar os seus cursos. Eu não estava comprando uma briga só por mim, né, como estudante, a gente estava buscando uma solução para um conjunto de estudantes, de amigos, enfim. E eles me deram esse apoio, tipo, vamos para a CEL, a gente vai um grupo de amigos e vamos procurar regularizar, de repente, aquela casa, enfim. Então, isso me deu uma coragem. Eu não ia sozinho. Os primeiros dias eram um pesadelo, né? Não dormia direito, uma tensão terrível, enfim. A princípio, eu fui sozinho, porque é aquela coisa, surgiu um quarto, tem um quarto disponível agora, tem que ser ocupado já por alguém que esteja em condição de regular de ocupar aquele quarto, entendeu? E eu estava regular em condições de ocupar. Os outros viriam assim que conseguissem outros quartos, né? Entendeu? Ou então eu dividi com alguém. Eu ocupar e dividir com alguém, que foi o que eu fiz. Um colega de Friburgo, o Beto, que o pessoal na época chamava ele de Beto He-Man, que ele era fortão, enfim, e ele foi para casa, entendeu? E era um apoio, uma segurança que eu tinha para o enfrentamento, para buscar as mudanças, para tentar regularizar aquela casa
no futuro. E assim, ingressei na casa. No início, o pessoal que estava lá já tentava recuperar, legalizar, enfim, transformar aquela casa num ambiente estudantil mais adequado. Mas a casa tinha dívidas de água, dívida de energia, coisas absurdas, né? Coisa assim de um valor de um carro por mês. Quer dizer, para pagar os custos, né, dessas despesas eram feitos aluguéis de teatro, do próprio espaço da casa para gravação de filmes, de cinema e outras coisas, enfim, que ajudava a arrecadar um fundo para ajudar na despesa de água e energia. Mas tinha corte constante, tanto de água como de energia. Às vezes a casa ficava às escuras, né? Os estudantes de de engenharia elétrica, os que tinham conhecimento de energia, ajudavam, faziam gatos e, né, retomavam a energia. E depois a concessionária começou a fazer corte já na estação subterrânea, que ficava, acho que, próximo da casa, enfim, que dificultava fazer gatos, enfim. Mas mesmo assim o pessoal dava um jeito e religava a energia, enfim. E era uma briga constante para se manter a casa em condições, né, de moradia, com água e com energia, né? Inclusive, eu fiz um projeto para a UFRJ como estudante de jornalismo, caso do estudante uma experiência de vida. Nesse projeto, cada estudante uma experiência de vida, a gente relata toda a história do surgimento da Casa do Estudante. A Casa do Estudante inicialmente ela funcionava na Lapa, com o projeto de reurbanização da Lapa ela teve que ser demolida, e aí os estudantes foram colocados nessa casa ali na Praia do Flamengo, né, na Rui Barbosa, que foi um hotel no passado, foi escola de enfermagem na Neri, estava sobre o poder da UFRJ, área federal. Os estudantes foram colocados lá, enfim. A gente tem depois jornais também do Rio Zona Sul, também falando de que estudantes buscavam recuperar aquele espaço. Depois a gente já tem matérias falando do despejo da CEL. Ou seja, o que aconteceu? No período de férias, né, no período quando encerrou o primeiro período na UFRJ, eu fui para a Bahia, né, no período que estava sem aula, já no final do curso, em 94, e, para minha surpresa, tive informação pelo Noticiário Nacional, o Jornal Nacional e grandes jornais, de que tinha ocorrido um assassinato na casa do estudante universitário. E que os estudantes seriam retirados daquela casa, né? Já foi uma coisa assim da noite pro dia, pegou a gente de surpresa, e a UFRJ está retirando todos os estudantes, colocando em hotéis, pousadas, enfim. Havia uma ordem judicial para a retirada de todas. A UFRJ estava retirando os pertences, todo mundo levando para um galpão no fundão, né, para um local, para um bandejão desativado. Os estudantes sendo hospedados todos em hotéis. Eu vim rapidamente para o Rio de Janeiro, na época era inclusive diretor da CEL, participava de uma comissão de resistência, fui diretor há alguns anos anteriores também, já buscando a recuperação daquele espaço. Enfim, a gente tinha a esperança de continuar com a CEL naquele espaço, reestruturada, reformada, mas depois de 3, 4 meses a UFRJ deixou de ajudar todos os estudantes que estavam em hotéis e pousadas, e a casa foi gradeada. Essa casa está até hoje sem ocupação nenhuma, e o ideal era que ela continuasse a servir como casa do estudante universitário, que alojava estudantes das diversas universidades públicas e particulares do Rio de Janeiro. Em 2017, a Universidade Federal apoiou ex-alunos, professores, um grupo que escreveu esse livro, A Universalidade da CEL, inclusive também tem depoimento meu aqui nesse livro, né? Aqui nesse livro, folheando um pouco, aqui a gente teve a Heloísa, né, que foi a primeira estudante negra a residir na CEL. Temos a Evani, que era uma gaúcha, que tentaram retirar ela também, tumultuar as assembleias. Ela correu atrás de um
possível invasor, enfim, com um chicote, e ele saiu correndo e ela atrás dele, que é uma coisa que ela conta a história aqui muito interessante. E aqui também eu faço um relato da nossa participação, da nossa administração, enfim, buscando transformar a CEL num verdadeiro ambiente estudantil. E o ideal é que a CEL, que resistiu por tanto tempo, volte a funcionar como uma casa do estudante universitário para abrigar os estudantes na atualidade.